Pessoal, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, colegas farmacêuticos, farmacêuticas, pessoal que atua na dispensação, colegas acadêmicos aí. Hoje vamos estar fazendo essa live aqui. Agora são 17 horas e 3 minutos, né? Dia de jogo do Brasil na Copa. Vamos estar falando rapidamente aqui sobre uma provocação clínica ali que deu uma certa repercussão nas minhas redes sociais. Depois eu fui entender o porquê. E para segurança técnica do farmacêutico, que essa é a minha intenção, jamais prejudicar. Vamos estar falando aqui de uma provocação técnica sobre uma prescrição aí que é bastante comum no mercado, tá? Os colegas recém-formados, os colegas acadêmicos que pretendem atuar no varejo, vocês vão pegar muito mesmo esse tipo de prescrição e vai ter que tomar a decisão ali na dispensação, porque é uma grande padrão aí de prescritores aí, tá? E eu vou estar explicando aqui. Então a prescrição em si é uma prescrição de um antimicrobiano, cefalexina 500 mg, um comprimido de 6 em 6 horas por 7 dias, e o Paco 500 mg, uma caixa, um comprimido de 8 em 8 horas em caso de dor. Os colegas que não sabem o que é o Paco, é o nome comercial, um similar, né? Praticamente um ético também, né? Porque o referência aí já saiu do mercado há algum tempo, então o Paco ali pode ser considerado ali o medicamento de referência do paracetamol com codeína, né? Trata-se de um medicamento psicotrópico, né? Nós vamos estar falando aqui, junto com um medicamento antimicrobiano. Então gerou uma certa repercussão aí. Todos os dados da receita, ok? Isso aqui é uma simulação, obviamente, né? Não coloquei aqui os dados aqui originais de ninguém, né? Até por questão aí de ética e protegendo aí a LGPT. Todos os dados ok, data da receita ok. Vamos estar discutindo essa prescrição aqui do ponto de vista ético, profissional, do ponto de vista clínico e principalmente do ponto de vista regulatório aí de normas, né? Bom, pessoal, primeiro vamos falar da questão clínica aí, que é muito importante, tá? Muitos colegas farmacêuticos, até pelo rigor à lei e como são cobrados, não olham o porquê do medicamento. Já vai direto nas partes burocráticas. Como bom farmacêutico aí, que é a nossa intenção, bons profissionais da área da saúde, nós temos que entender o contexto. As classes farmacológicas, né? O que é o Paco, né? Paracetamol e codeína, né? E aqui eu fiz outros aqui para dar um exemplo que não é caso isolado, pode vir outros. Paracetamol codeína ou codeína isolada são analgésico opioide, né? O paracetamol também entra como um analgésico não opioide, inclusive o paracetamol tem ação anti-inflamatória. Tramadol, analgésico opioide de ação central, atua no sistema nervoso central. Tem o celecoxib e o etericoxib. O celecoxib é mais comum, um anti-inflamatório não esteroidal, um AINE seletivo para COX-2. Também psicotrópico aqui, tá? Todas essas listas aqui, ó, todos esses medicamentos aqui, então é comum aí, principalmente pós-operatório, né? Que eu vou estar mostrando logamente aqui. Normalmente em prescrição de extração de siso, né, procedimentos odontológicos, cirurgias ortopédicas, cirurgias abdominais, né, junto com antimicrobiano para tratar infecção, um analgésico opioide para aliviar dor moderada e um anti-inflamatório para reduzir inflamação quando está muito inflamado e o inchaço e o desconforto. Protocolar de hospitais, UBS, clínicas, principalmente quando a pessoa, o paciente aí sofre algum acidente, pequeno acidente automobilístico, caiu de moto, caiu de bicicleta, dentre outros fatores, é uma prescrição, uma ferida exposta que está gerando dor, indicar ali um antimicrobiano e esses tipos de medicamentos aqui para aliviar a dor e tratar a infecção ali ou não
tem uma infecção ali que é algo mais grave, né? Por isso que ela é bem comum em prescrições vindo de hospitais. Os colegas que já atuam no varejo e me acompanham aí quando eu faço essa provocação, eles se identificaram por quê? Porque pegam muito essas prescrições vindo de emergências, vindo de consultórios odontológicos e principalmente em horários da noite, né, com farmacêuticos plantonistas ou substitutos de fechamento de loja, porque é normalmente esse horário que acontecem os acidentes, né? A maioria dos casos. Obviamente pode acontecer durante o dia, mas a maioria dos casos pegam justamente com o pessoal da noite, né? O pessoal que trabalha ali no fechamento de loja, e aí ele não consegue ou dispensa ali, fica com essa insegurança, e nós vamos estar falando sobre isso. Então, pessoal, o que acontece? O pessoal já obviamente pega a legislação e a RDC, que fala dos antimicrobianos, que rege a lei, né, as normas e regras, tanto para prescritores como para farmácia e farmacêuticos, é a RDC 471, que no artigo 8º diz: a receita poderá conter outras categorias de medicamentos, desde que não sejam sujeitos a controle especial. Esse é o argumento regulatório, é o argumento sanitário das visas municipais, talvez do Conselho Seu e Regional de Farmácia, quando eles é muito conservadores ali, não tem autonomia aí do farmacêutico, ele é submetido ali aos conselhos ali, eles vão pela RDC 471, que é nítido, a gente não nem discute, nem debate, que medicamentos ali, que é uma receita de antimicrobianos, antibióticos, não deve ter medicamentos sujeitos a controle especial, né? Porém, pessoal, nós vamos avaliar 3 situações aqui para fazer essa dispensação ética, técnica e seguro. Primeiro, não se trata de uma receita de antibiótico, e sim uma receita de controle especial. Até coloquei em destaque aqui, né? Então, aquela RDC não se aplica aqui, e sim as regras de medicamentos de controle especial. Por quê? Porque tem um medicamento aqui, paracetamol mais codeína, que é um psicotrópico, que é um medicamento controlado. Está na lista A2, porém para ser dispensado em receita de controle especial. E o terceiro também que eu coloquei aqui, vocês olhar a data da receita. Por quê? Receita de medicamentos controlados, dispensa a validade da receita 30 dias. De antibiótico, 10 dias. Então, obviamente, você vai fazer essa dispensação aí na data que um paciente, e é 99% dos casos, acabou de sair do hospital e foi na sua farmácia aí com esse tipo de prescrição. Isso aqui é um exemplo, mas tem digitais, tem outros tipos de medicamentos, mas ela vai vir com esse detalhe aqui, você pode dispensar todo o tratamento aí para o paciente, considerando que se trata de uma receita de controle especial, que eu até reforcei aqui, né, que é um medicamento ali, o Paco de lista 2, prescrito em receita de controle especial, até 30 dias, conforme a portaria 344, porque ele é lista 2, mas em receita de controle especial, até tem um vídeo aqui no YouTube que eu falo sobre isso. E os antimicrobianos, validade da receita 10 dias, dispensação conforme posologia, RDC 471/2021. Feito isso, pessoal, qual que é a legislação que a gente tem que seguir? As regras de receita de controle especial, né? O que ela exige de fato? Paciente identificado, ok. Prescritor identificado, ok. Data da prescrição, ok. Medicamento identificado, ok. Tem um Paco lá e um antibiótico. Posologia correta, quantidade compatível, assinatura do prescritor. Ela não exige CID, não exige diagnóstico, não exige justificativa clínica, não exige também especialidade médica específica, nesses casos ali. Então tem ali uma receita com 2 medicamentos de RDCs diferentes, portaria 344 com RDC, mas a gente vai seguir as regras
de medicamentos de receita de controle especial. Então tá coerente, tá ok, não tem impeditivo nenhum e não existe nenhum impeditivo legal, normativo ou orientativo que proíbe o médico, né, ou o dentista de prescrever um antimicrobiano em receita de controle especial. Então aquele argumento lá caiu por terra se o caso fiscal aí bater nessa tecla, né? Vocês vão falar justamente isso, vai fazer a dispensação total da receita na data correta, tá? Não espere ultrapassar 10 dias se o paciente aparecer aí, porque aí você não vai conseguir dispensar o antimicrobiano. Inclusive, esse tempo de 10 dias aí para antimicrobianos é justamente para forçar o paciente a iniciar o tratamento com antibiótico o mais rápido possível para eliminar a bactéria, infecção, que é o mais importante. E o argumento aí que a gente vai fazer caso haja questionamentos, né, de algum fiscal, de algum regulatório aí, não existe na RDC 471 vedação para que a receita de controle especial tenha um antimicrobiano. Vocês podem olhar a RDC lá que fala que não existe vedação para que o médico prescreva um antibiótico em receita de controle especial. A portaria 344 de 98 também não traz dispositivo proibindo a presença de um antimicrobiano em uma receita de controle especial. Não existe isso, pelo contrário, né? Fala que pode até no máximo 3 substâncias de medicamentos psicotrópicos, dentre outras finalidades lá que eu já disse no vídeo anterior, os dados obrigatórios e tudo. O Paco, paracetamol e codeína é o medicamento que justifica a utilização de receita de controle especial, conforme eu disse lá, então está coerente aqui. A cefalexina possui prescrição válida dentro da mesma receita, desde que todos os requisitos legais estejam atendidos. E quais são os requisitos legais para a prescrição de um antibiótico? É o nome do paciente, o endereço ali, né, que tem até aqui na receita. Então, não tem problema nenhum fazer essa dispensação nessa receita aqui, nessa situação, conforme eu disse, a provocação clínica lá. Tá? O problema, pessoal, que eu compreendo os colegas aí, é o rigor de algumas vigilâncias sanitárias. E com essa turma que eu quero ter uma discussão. Na provocação clínica que eu fiz lá, 71% na enquete não dispensaria, pois eles acreditam que existe um impedimento legal. Eles acreditam de fato que a RDC que proíbe isso vale nessa situação. Eles em momento algum fazem uma análise completa da prescrição, em momento algum fazem uma análise técnica ali para atender aquele paciente que está precisando. Eles acreditam fielmente que está tendo um impedimento legal aqui, inclusive com um debate bem caloroso lá nas redes sociais, com comentários assim, não pode, pronto, confirme com a vigilância da sua cidade e confirme, na minha cidade não pode, pronto, acabou, não tem discussão. Tem sim discussão, é por isso que estamos aqui. Não teria discussão se eu fosse um balconista, não tivesse um diploma de farmacêutico. Aí eu tenho que cumprir sim essas regras, mas não, eu tenho autonomia, eu tenho autoridade técnica, tenho um curso de formação superior e exigimos um mínimo de respeito e cautela, pois não estamos colocando risco sanitário a ninguém, não estamos ferindo normativa nenhuma, estamos ali exercendo a nossa profissão. E obviamente os colegas aí que não podem dispensar, por a RDC de antimicrobianos é bem clara, RDC 471, no artigo 8º que eu disse aqui que não se aplica nessa situação, nessa provocação clínica aí que nós fizemos, né? Então, pessoal, dispensar não é apenas cumprir normas. É interpretar a legislação, avaliar o contexto clínico e proteger o paciente, né? Proteger em primeiro lugar, e você sempre tem que colocar o paciente em primeiro lugar para que você possa fazer uma dispensação segura, técnica, ética, exercer de fato a farmácia aí, que poucos colegas aí conseguem compreender, visto lá que 71% não prescreve. Compreendo perfeitamente, pessoal, os colegas aí que tenha particularidades com suas vigilâncias locais, né? Falo isso
com toda a naturalidade, toda a experiência que eu passo aí nos meus treinamentos, nos meus cursos. A vigilância sanitária vai seguir o rigor da lei. Mas esse rigor da lei, 99% das situações são interpretação pessoal do fiscal lá. Pode ser até um colega farmacêutico que atua na vigilância local, ele tem uma interpretação e vai querer ou pode te autuar ou notificar com isso. Por isso que você deve recorrer com base técnica, ética, entre um profissional aí de nível superior junto à vigilância local. Defesa técnica é para isso. Talvez algum conselho aí vai seguir o que a Anvisa determina. Você viu que a interpretação pessoal sua aí, ou a interpretação e a decisão técnica aí foi descumprida, então o CRF aí pode te dar uma orientativa, uma orientação seguindo a legislação, mas a decisão técnica aí cabe a você enquanto profissional farmacêutico. Compreendo, pessoal, que 99% também dos cursos de capacitação que tem no mercado hoje aí, inclusive do CRF aí, é para proteger o profissional, ou seja, proteger você aí. Nunca proteger o paciente. É por isso que é uma das grandes deficiências históricas do curso de farmácia, de farmacêuticos, farmacêuticas na atuação clínica, é limitado, porque não existe capacitação que vai falar da sua autoridade e seu papel técnico e clínico aí em tomada de decisão, principalmente em farmácias e drogarias, que vocês são punidos aí, cobrados severamente aí, mas sem ter um confronto, sem ter uma decisão técnica aí, fica complicado, né, pessoal? Proteger é o paciente, a comunidade, a sociedade. Esse é nosso papel. Enquanto não abrimos a voz, confrontar e exercer a farmácia, infelizmente, ainda vamos ficar fardados a simplesmente um conferente de receita. Infelizmente. E você que é recém-formado, você que ainda está na faculdade, se você conseguir chegar nesses 9% lá na enquete, que é pouquíssimos profissionais que exercem com maestria a farmácia, com autonomia e autoridade técnica, você já vai chegar muito à frente de muitos colegas e vai abrir muito mais oportunidades em grandes redes, principalmente no setor regulatório, aí, em tomada de decisão, porque só 9% vocês viram que assume a responsabilidade técnica, toma a decisão, protege o paciente. O restante está preocupado é com esse crachá aqui, ó, com CRF, né? Que infelizmente aí aquela juramento que a gente faz lá quando recebe o diploma vai para o beleléu. O mais importante é esse crachá aqui e um salário lá que não é bacana, né? Sabemos aí que farmacêutico hoje o salário aí não é bacana. Falar é uma situação, anotar é outra. Então, se você realmente receber uma autuação, uma notificação, o fiscal tem que anotar e carimbar o nome dele ali para ele justificar. Em cima disso, você vai fazer o contraponto e manter a sua decisão. Porque a chave do seu armário, os controlados, fica com você. Se fosse só assim, entrega para ele lá para a vigilância sanitária e fala assim, não, a vigilância pode assumir aqui a farmácia. Não precisa de farmacêutico aqui, não. É só treinar a equipe de balconista aqui e seguir exatamente o que o fiscal lá entende como lei. Tá bom? Segue essa dica, vamos que vamos, exercer a farmácia com maestria. Muito obrigado a todos aí.